tive orientação da minha mãe. Eu sempre fui descobrindo com um coleguinha. Quando você abre a porta para falar sobre isso, é óbvio que as crianças vão comentar, que elas vão pedir ajuda. Eu acho que há muitos equívocos na forma como a mídia aborda o tema. E eu poderia ter evitado muitas coisas se eu tivesse falado isso antes com alguém. Que o cidadão responsável, ele tem o direito e até o dever de fazer a denúncia. Um professor e um bacharel em Direito suspeitos de pedofilia. Acobertar casos de pedofilia. Envolvidos com pedofilia. Professor suspeito de pedofilia. 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 A pedofilia ela é uma doença, às vezes a gente escuta muito na mídia aí, né? Crime de pedofilia, né? Na verdade é crime de violência sexual. Na visão da psicanálise, ela é encaixada, né? Ela é enquadrada como uma parafilia, sendo uma perversão sexual. Então, parafilia é o ato sexual, né? Que é consagrado, que é consumado, só que fugindo dos padrões sociais. A zoofilia, que é o impulso sexual por manter relações sexuais com animais. Você tem uma série de outros transtornos de impulso sexual, além da pedofilia. A gente só tem que entender que, assim, fetiche, todos nós temos, em maior ou menor grau, né? O importante é o quanto nós estamos dispostos a consumar aquele desejo. Dizer como é que as pessoas, quais são os traços típicos de uma pessoa parafílica, nós não temos necessariamente como dizer, né? Até porque não é todo mundo que fala, olha, eu gosto de sadomasoquia, eu tenho fetiches por isso, por aquilo. As pessoas ainda têm muitas restrições, né? Tem muitos bloqueios em assumirem. Do ponto de vista psicológico, o problema da pedofilia ele começa por volta dos 15, 16 anos, ainda na fase de adolescência, onde o jovem começa a ter muitas fantasias com crianças, né? Não chega a praticar, mas começa já a partir daí. E muitas vezes, a partir daí, eles começam um comportamento de aproximação com crianças. E aquilo vai se tornando uma constante, crescendo ao longo do desenvolvimento dele. Então as pessoas dificilmente percebem. Existem pedófilos que não conseguem se relacionar com o adulto, né? Não tem relação sexual com o adulto, vai ter relação sexual e prazer somente com crianças. E tem alguns que até se relacionam com o adulto, mas isso não se mantém. Todo violentador sexual é um pedófilo? Em princípio, não. O que acontece é que se nós tratarmos tudo como pedofilia, como a sociedade geral traz qualquer tipo de violência contra criança e adolescentes, violência sexual, é pedófilo, é pedofilia. Isso banaliza o termo e fragiliza o enfrentamento. Bom, pedofilia creio eu, são abusos sobre crianças menores de 18 anos. Eu acredito que seja um crime. Porque não tem como ser doença. Pedofilia é pessoa idosa se envolver com adolescente ou com criança. Pedofilia é esses senhores que andam estrupando as crianças, né? E isso não está certo, isso é uma coisa que não devia existir. Pedofilia, acredito que seja uma das piores coisas que existem no mundo, né? O transtorno parafílico, pedofilia, ela requer tratamento médico e psicológico, porque alguns indivíduos apresentam uma série de características associadas à pedofilia. Eles podem ser, além do quadro, né, do desejo por criança, eles podem ser deprimidos, eles podem ser impulsivos, eles podem ser ansiosos. Tem muitas pessoas que têm o desejo, têm problemas para se relacionar, vivem muito atormentadas por isso e essas sim devem ser tratadas. Agora, tem muitas pessoas que têm consciência dos seus desejos, dos malefícios, né, dessas vontades, mas mesmo assim concretizam esse desejo. O tratamento depende de caso para caso, tem um período mais intenso, né? A medicação vai depender se o indivíduo tem mais características impulsivas, né, e responde com muito impulso, então tem as medicações que inibem o impulso. Às vezes o indivíduo é deprimido, então quando ele deprime é uma fase onde ele mais tenta abusar porque ele fica mal, então as medicações antidepressivas auxiliam. Ou o indivíduo fica muito ansioso quando está perto de criança, então as medicações para ansiedade diminuem a ansiedade, quando diminui a ansiedade evita o comportamento. Eu acredito muito que você diminui, você controla,
né? Você promove o autoconhecimento e a partir do conhecimento dos seus atos, dos seus pensamentos, das suas mentalidades, você pode modificar alguns comportamentos. Agora, a cura total, não. Então, o abuso não é pedofilia. Muitos abusadores não têm nenhum problema de saúde mental, não têm nenhum transtorno do impulso sexual, não se enquadra na classificação diagnóstica para uma pedofilia. Faz isso por vontade, por desejos, por oportunidade e por uma série de outros fatores que não um quadro de transtorno mental. Então se estabeleceu que os homens podem tudo e as mulheres são objeto. Porque hoje nós somos, né, resquícios dessa construção social. A preocupação com a sexualidade é uma questão recente. Porque a mídia, muitas vezes, ela acaba atropelando, né? Ela acaba invadindo fora do tempo. A questão da sexualidade ela apareceu praticamente no final do século XIX. Antes disso, é difícil você pensar no conceito, na ideia de sexualidade. Por exemplo, sexo, a humanidade sempre fez, senão ela não existiria. Mas a preocupação com a sexualidade é uma questão recente, quando o sexo passou a ter também um significado mais moralizante. O sexo ele é primordial. O sexo ele é definido, ele causa prazer, né? O sexo ele propaga ali, ele permite as pessoas ao encontro consigo dos seus desejos, com as suas identidades sexuais. A nossa sociedade, por mais que ela tenha avançado, por mais que ela tenha se desenvolvido, etc., ela é bastante ainda machista e patriarcal. E isso reflete diretamente na maneira como as pessoas veem sexo para homem e sexo para mulher. A educação sexual de meninas é para que as meninas se preservem sexualmente, o que é diferente para os meninos. Os meninos, desde cedo, são muito estimulados à prática sexual, né? É porque a identidade masculina tem sido historicamente associada ao exercício sexual. Então, um menino virgem é inconcebível na nossa sociedade, né? Uma menina virgem é símbolo de virtude. É claro que isso tem mudado nos últimos anos, né? Principalmente nas últimas décadas, com o feminismo, com a liberação das mulheres, etc, etc. Mas ainda você tem uma visão, digamos, diferenciada em relação ao sexo ou até a própria iniciação sexual entre homens e mulheres. E as mulheres sempre sofreram muita discriminação, preconceito, onde elas eram extremamente submissas, né, sexualmente, e isso foi definindo a mentalidade entre homens e mulheres, né? Então você tem aí homens que acabam tendo um posicionamento sexual onde acham que podem fazer tudo, ter tudo a hora que querem, e muitas mulheres que têm uma sexualidade muito reprimida, onde são extremamente obedientes, ainda muito envergonhadas até do próprio corpo. Né? Ainda hoje, século XXI, o brinquedo mais vendido para meninas é boneca, né? Acompanhada de fogãozinho, geladeirinha, mesinha, né? E isso indica uma educação para a casa. Os meninos são educados de que maneira? Eles ganham a bola, por exemplo. A bola é um brinquedo que mesmo você brincando dentro de casa, você está pensando na rua, porque ela educa para fora da casa, né? Então eu acho super importante a gente pensar na questão da sexualidade, nos remetendo um pouco para a história sim. Porque hoje nós somos, né, resquícios dessa construção social. O que isso significa? Significa que a nossa sociedade ela é estruturada de um ponto de vista patriarcal. Se o homem, se o macho entende que tem uma posição de dominação, então ele pode dominar a mulher e ele pode dominar a criança porque ele entende como um ser inferior. Assim como a sexualidade é uma questão recente, a questão do abuso infantil de um modo geral e do abuso sexual infantil de uma maneira específica é também uma questão recente. Que a primeira vez que utilizaram esse conceito de abuso infantil foi na década de 70, 30, 40 anos atrás.
Então, ainda hoje, a gente tem muitos lugares em que crianças são obrigadas a se casarem com homens muito mais velhos, né? Há casos de meninas, e vocês devem estar acompanhando isso, de meninas que morrem, né? O último caso que apareceu na mídia, não é o caso de uma menina que na noite de núpcias morreu, né? Quando a gente fala que é cultural, a gente quer dizer também que é passível de mudança, né? Que é necessária mudança, é necessário repensar, é necessário transformar determinadas coisas, porque justamente elas foram construídas a partir de uma concepção de hierarquia, não é? Então se estabeleceu que os homens podem tudo e as mulheres são objetos. Algo que me preocupa um pouco é a questão da naturalização, né? A gente, até em novelas, né, que não passam tão tarde, a gente observa aí a questão da sexualidade muito escancarada, muito aberta, né? Então eu acredito que a mídia, muitas vezes, ela acaba atropelando, né? Ela acaba invadindo fora do tempo, né? Então eu penso que tudo que é invadido fora do tempo, e a gente está falando na questão do abuso aí, que ela é uma invasão da sexualidade na vida da criança e do adolescente antes do tempo, antes que ele esteja preparado, eu acho que é prejudicial. Fica meio constrangido pro pai também falar com a criança sobre isso aí, se ela ainda é muito nova. Não, ainda não, porque um tem 6 e o outro tem 7. Mas mais pra frente pretendo conversar com eles, explicar direitinho. Para começar, a criança de 10 anos ele já tem a aula de sexo. Isso eu não aceito de jeito nenhum. Como é que você pega um livro de pessoas peladas e tudo e mostra para as crianças? Hoje nós vivemos uma época da sexolatria. Sexolatria. Respiramos, vivemos, dormimos pensando em sexo. Acordamos pensando em sexo. Tudo é prazer, tudo é desejo, tudo é vontade. Tem que fazer, tem que ter. E eu não sou ninguém se eu não fizer. Então, numa sociedade onde se prega cada vez mais, né, os modelos que são modelos totalmente questionáveis, a gente percebe que as pessoas elas estão sendo escravizadas por esse desejo. Mas eu posso dizer que existe uma hipocrisia muito grande na nossa sociedade. De um lado, expor a criança a esses estímulos sexuais e por outro lado um silêncio absoluto. Não se fala disso em casa, não se fala disso na escola, não se trata desse tema em outros lugares, né? Então a questão do diálogo ela é fundamental e a gente percebe que existe uma dificuldade, tanto por parte dos pais, quanto muitas vezes por parte dos filhos. Eu penso que a sexualidade ela é do humano, né? É natural, não deve ser tratada também aí com tanta repressão, com algo proibido. Então é importante sim os pais não negarem, né, respostas a conversar com os filhos sobre sexo, porque isso é uma forma de salvá-los até de muitos outros problemas, de muitas situações que eles podem se deparar no mundo. A polícia prendeu em flagrante o professor de inglês de uma escola pública de São Paulo. Ele é acusado de pedofilia. Um professor e um bacharel em direito suspeitos de pedofilia. Professor suspeito de pedofilia. O motorista. Um professor de capoeira. O aposentado. Próprio pai. Um homem acima de qualquer suspeita. O abusador não é aquele monstro que todo mundo pensa, o abusador é o pai de família, é o homem trabalhador, é o homem que sai todo dia de casa, vai trabalhar. O meu pai não bebia, o meu pai não usava drogas, o meu pai era um homem trabalhador. Então a violência sexual ela não ocorre no meio da rua, na frente de todo mundo. Ainda mais violência sexual na família. Eu chamo de democratização. Por quê? Porque ela não escolhe vítima, ela não escolhe agressor, ocorre em todas as classes sociais, ocorre em todos os lugares, em todas as famílias pode ocorrer. Dificilmente, no caso da pedofilia ou da agressão sexual, é pessoas estranhas. É o enteado, é o padrasto, é o irmão mais velho, usuário de drogas, é o vizinho, é aquele tio que você jamais imagina. Então existe aí também uma relação de sedução, uma relação de ameaça.
existem casos, a maioria deles, que o próprio agressor, ele transmite para a vítima o seguinte: ó, você é criança, eu sou adulto. Se você falar isso para alguém, ninguém vai acreditar no que você está falando. Que o abusador, ele usa toda uma técnica para seduzir a criança, para permitir que o abuso aconteça. Então, normalmente, o abuso ele começa com carícias, com elogio, pegar no colo, agradar, você é linda, você é bonita, você é inteligente, eu gosto de você, eu te amo, dar presente, dar doce. Então, assim, é uma forma de sedução que vai acontecendo, né? Até chegar no contato sexual. E quando ela ocorre no ambiente doméstico, mesmo que não haja laços de consanguinidade ou de afetividade, é a violência sexual intrafamiliar. Então, nesses casos, há uma dificuldade muito grande de produção de provas, especialmente porque 2 fatores essenciais. A família sagrada, então a família, principalmente, ela tem uma dificuldade muito grande de aceitar aquilo que está ocorrendo. E segundo, o outro tabu ainda, que é o sexo. Quando a vítima é criança, nós temos uma tendência a achar que a criança está fantasiando. E quando a vítima é adolescente, a tendência é nós acharmos que a vítima está se insinuando. Então, uma criança de 4 ou 5 anos, ela não tem a mínima noção que aquilo é um abuso. Para ela, é uma expressão de carinho. Então, muitas vezes, uma das formas de sedução, né, do pai é dizer que ela é especial, né? Às vezes ela pode ter outros irmãos, né? Mas ela é especial, só com ela ele brinca daquele jeito, ele faz aquele tipo de carinho. Então a criança, isso fortalece o amor que ela tem pelo pai. Se é difícil nós reconhecermos e conhecermos um caso de violência sexual contra uma vítima do sexo feminino, a dificuldade ainda é maior em relação à vítima do sexo masculino, principalmente em relação à vergonha. Geralmente o homem que é abusado, ele fica com uma dúvida em relação à orientação sexual dele, principalmente se ele for abusado por outro homem. 40% dos crimes praticados na internet são de pedofilia. As redes sociais se transformaram num território perigoso para as crianças. A pornografia infantil ela é crime. Quem regula é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E pornografia infantil é todo tipo de conduta lesiva de cunho pervertido relacionado à criança e ao adolescente, ou seja, fotografar, guardar a foto, baixar a foto da internet ou vídeo. Hoje em dia as pessoas perderam um pouco a noção, né? E a internet induz o adolescente ou a criança a tirar foto, a se expor na internet. Fiscaliza tudo que ela entra. Coisas que a gente corta para, né, salvo futuramente a gente vai poder sofrer, né? Olha, eu sempre estou assim de olho, vendo, né, o que ele faz, tudo, né? Converso muito com ele, explico tudo, né? Até agora, né, tive nenhuma surpresa, né? E espero não ter. As crianças hoje em dia, elas têm um livre acesso aí à internet, que é um mundo enorme para elas, de informação, de imagens e enfim. As crianças elas são muito antenadas, elas são muito inteligentes, né? Então, os pais eles têm que tomar muito cuidado também com esse tipo de coisa, né? Eu acho que controlar, por exemplo, o uso da internet, né? a entrada em determinados sites, programas na TV. Tem muitos pais que me mandam e-mails perguntando se pode instalar um programa espião no computador para fiscalizar o que o menor faz. Eu sempre informo que pode. Por quê? Porque o menor não é o dono do computador. O dono do computador são os pais. Porém, tem um detalhe. Tem que avisar o menor. Eu acho que seria... Não é obrigado, mas é uma conduta ética do próprio pai e da mãe. Fala, ó, o computador está com um programa espião. Fique à vontade, pode utilizar. Saber quais são os sites, né, e os programas que o filho gosta de assistir, acompanhar um pouquinho, né, a vida dos filhos, eu acho que é extremamente importante para os pais, de uma maneira singela, sem serem invasivos, se certificarem que os filhos estão seguros. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja.